tarde. É para mim uma alegria muito grande ter todos vocês nesse momento. Eu planejei uma pequena apresentação, mas eu vou tentar ser breve com ela, para a gente não ficar se alongando muito e vocês vão ter a oportunidade de ler o que eu vou apresentar no livro. Como que esse livro nasceu? Eu sou professora do Instituto Pramana, dou aula de estudos de textos canônicos da tradição Theravada. E nós temos muito pouco material de qualidade do budismo no Brasil. Então, eu precisava escrever um material para usar nessa disciplina. Então, eu pensei, por onde eu começo? Eu começo pelo começo, que é o primeiro sermão que o Buda falou. Então, o Buda vai falar o Dhammacakkappavattana Sutta, essa palavra gigantesca, porque a língua Pali, ela se assemelha muito, por exemplo, ao alemão, que gruda as palavrinhas. Então, aqui é o sermão de colocar a roda do Dharma em movimento. Então, o que eu planejei para hoje? Muitos aqui já me conhecem, mas para apresentar brevemente meu currículo como professora, eu sou doutoranda em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, estou no último semestre, terminando agora. Fiz o Master in Arts and Buddhist Studies na Universidade da Kelaniya, pelo Sri Lanka, concluí. O Master in Arts é equivalente ao nosso mestrado. Fiz o mestrado no Brasil em Ciências da Religião. Fiz a graduação em Pali, em Buddhist Studies, também na Universidade da Kelaniya, onde eu aprendi um pouco da língua Pali, um pouco do sânscrito também, mas eu sou pior ainda em sânscrito do que em Pali. Fiz uma graduação em Direito e uma licenciatura, que é o que eu trabalho hoje como professora do ensino médio. Então, o que aconteceu? O Buda atingiu a plena iluminação e ele pensou, para quem eu vou ensinar? Ele pensou primeiro nos seus professores, Alar Kalamara, o Grata Rimaputra, mas ele descobre que eles tinham morrido. Então ele pensa nos seus 5 companheiros de ascetismo. Nesse dia, ele vai e fala seu primeiro discurso. Ele é curto, e eu vou tomar a liberdade de ler um trecho dele para vocês. Assim eu escutei certa vez. O Buda chegar em Bernardes, em Zipatana, lá ele se dirigiu aos 5 setas que praticavam caminhos sem resultados. As setas, há 2 extremos aos quais aquele que renunciou às obrigações sociais, que segue a vida e que busca sair do sofrimento, não deve se entregar. Quais 2? O primeiro extremo é a busca pela felicidade, pelo cultivo e aumento dos prazeres sensoriais, por meio da aquisição constante de bens materiais, experiências sensoriais e espirituais, pois não desenvolvem a felicidade que permanece, não levam para uma satisfação que não se desfaz, não levam para a realização definitiva da paz, e não trazem benefício útil que a sensação definitiva. E o segundo extremo é a busca da felicidade pela mortificação de todos os desejos, pois não leva para a realização definitiva da paz, não traz o benefício da sensação definitiva dos sofrimentos. Evitando esses 2 extremos, o Buda despertou para o caminho do meio, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. E qual as setas? É o caminho do meio que levou o Buda para o mais elevado e completo despertar? Que caminho é esse que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos? Este é o caminho de 8 partes. E o Buda, então, explica o caminho de 8 partes, é a segunda parte do nosso livro, o Nobre Caminho Óbvio. E então, o Buda vira e fala do que eu quero falar nesse momento para a gente aqui. Ele vai falar sobre 4 nobres verdades, que são justamente a origem, a cessação,
a origem, a cessação, o caminho para a cessação é o último. O sofrimento, origem, cessação e caminho. Agora foi na hora. Primeira verdade do sofrimento. Nossa vida é permeada pelo sofrimento. Não é que a gente deva deixar de ter alegrias, não é isso. Mas nós temos que reconhecer que temos esses sofrimentos e buscar a libertação deles. Então, o Buda colocou, agora esta é a verdade do sofrimento. Nascimento aflitivo é sofrimento, envelhecimento aflitivo, enfermidade, morte, tristeza, lamentação, dor, angústia, união com aquilo que é desprazeroso, separação daquilo que é prazeroso, não obter esse desejo. Os 5 agregados condicionados pelo apego são sofrimento. Isso quer dizer. Nós vivemos numa cultura onde o nascimento é celebrado como uma grande felicidade. E realmente uma criança que chega à vida é uma coisa muito alegre. Mas se nós pararmos para pensar, não também envolve sofrimento. Pensa, o bebê se desenvolve apertado no útero. Se a mãe come algo mais apimentado, ele sente um desconforto, ele não consegue se esticar. Quando ele nasce, ele é espremido pelo canal para sair. A pele não está acostumada ao ambiente que a gente vive, a esses sons altos das pessoas falando. Não há um sofrimento no nascimento. Isso sem contar que a mãe, dor nas costas, perna inchada, bexiga apertada. O envelhecimento aflitivo é sofrimento. Envelhecer é uma alegria, porque é um caminhar de uma vida. Mas ele sai sofrimentos. A gente já não pode comer o que a gente quer, não caminha com a mesma facilidade, sente dor, desconfortos, problemas médicos. Tudo isso são sofrimentos que o envelhecimento nos dá. A enfermidade aflitiva é sofrimento. Ficar doente é ruim. Uma dor de cabeça já nos incomoda. Quem já teve dor de dente, então, aquela pulsa dentro da cabeça, aquilo nos tira a paz e não nos permite que a gente faça nenhuma outra atividade na nossa vida. Por quê? Porque ficar doente é ruim. A gente precisa se libertar também das doenças. A morte é sofrimento. Deixar tudo aquilo que nós cultivamos, que nós fizemos durante uma vida, amigos, parentes, todos ficam para trás nesse momento. Aí depende da crença de cada um. Se a gente vai para o céu, se a gente vai para uma nova vida, o que vai acontecer? Mas aqui vai acontecer a separação. Tirando que o processo de morrer também é um processo ruim, dolorido, a gente normalmente passa por doenças para ele, a gente sente, né, dores, cansaços, fome, frio. Quando acontecem os recolhimentos, a gente já não percebe as pessoas à nossa volta, a gente vai estar sozinho. Isso dá muito medo. Isso é um sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Esse daqui é a frase do Dhammacakkappavattana Sutra que mais me marca. Por quê? Muitas vezes a gente não discute. Se alguém fala, eu estou com dor de dente, eu não posso fazer tal coisa, todo mundo fala, nossa, faz uma compressa, dá uma receita de alguma coisa, pergunta se quer que passe no médico. Mas e quando nós estamos tristes? Será que nós temos o mesmo amparo? Tanto de nós mesmos quanto dos outros? Essa é uma questão. Vencer essa tristeza, a lamentação. Tem gente que gosta de ficar remoendo as passagens do que aconteceu. Só que isso é trazer de volta esse sentimento. É potencializar. Não quer dizer que a morte que a gente viu atrás, e o luto que vem dessa morte, não seja um sofrimento. Mas quando a gente fica relembrando, a gente fica ampliando
bipolar e as outras doenças que afligem a mente, e que nem sempre tem o mesmo impacto. Então, o Buda vem dizer para nós, isto é sofrimento. Então nós temos o quê? Um caminho de cessar esse sofrimento. Então, a união com aquilo que é desprazeroso com o sofrimento. Gente, a gente não precisa pensar em desprazeres muito longe. Está um sol fenomenal lá fora. Todo mundo que veio para cá estava cozinhando no carro. Isso é desprazeroso. Por mais que a gente tenha vindo para um momento legal, vocês estão aqui para compartilhar comigo deste momento da lançamento do livro, a união, estar nesse ambiente é desprazeroso. Quantas outras coisas nós somos unidas que é desprazeroso? Por exemplo, quando a gente trabalha, todo mundo que está no nosso ambiente de trabalho são boas companhias? Eu consigo me libertar dessas companhias ou eu sou obrigada a conviver com essas companhias da melhor maneira possível? Por mais que a gente lute por um ambiente saudável, a gente tem esses pontos de dissonância. E aí, a união com aquilo é desprazeroso, é ruim, é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é também um sofrimento. Às vezes nós estamos num bom momento, nós estamos com pessoas agradáveis, mas, por exemplo, por mais que essa seja uma tarde muito boa para todos nós, em algum momento nós vamos discutir e vamos embora. Quantas despedidas, quantas saídas, quantas separações daquilo que é prazeroso a gente não tem? A gente falou da velhice. A velhice, ela traz, por exemplo, restrições na alimentação. E aí, se separado daquilo que a sua memória de infância te traz como agradável, como sofrimento. Então, a gente ser separado, e quando a gente é separado daquilo que a gente lutou para conseguir? Eu batalhei, trabalhei, juntei, abri mão de fazer um monte de coisa que eu queria, comprei um carro. Quem foi do mal? Isso é um sofrimento. Não obter o que se deseja sofrimento. Veja, nem tudo que a gente deseja é saudável. Muitas vezes a gente deseja coisas que não são tão boas. Mas, quando a gente luta para conseguir, por exemplo, né? Quantas pessoas não estudam horas e horas a fio no vestibular, no concurso, não são bem-sucedidas? Elas lutaram para aquilo, para desenvolver uma carreira e não obtêm o que elas desejam. E quando elas desejam, e a gente vê, por exemplo, eu não posso deixar de comentar, uma imagem como uma multidão em volta de um caminhão de alimentos, tentando o quê? Obter alimento, e elas são alcançadas por tiros e outras ações, na qual mais de 100 pessoas morreram. Elas não obtiveram o que desejaram. Isso é sofrimento. E às vezes a gente está desejando coisas básicas, como água potável e comida. Então, é interessante eu falar, não me deu o que desejar. Putz, mas eu estou desejando uma Ferrari, tudo bem que tem um monte de lombada, não vou poder andar com ela, mas eu estou desejando uma Ferrari, eu quero ela, então eu sou sofrimento. Não. E essas pessoas que não estão obtendo o que elas desejam de alimento básico? Aqui no nosso país, quantas pessoas são empurradas ao limite da pobreza e elas não obtêm um desejo básico, que é água potável. Então, o Buda conclui que os 5 agregados, ou seja, a nossa existência, ela é condicionada pelo apego afetivo e ela, então, é sofrimento. Não se preocupem, porque cada um desses detalhes, o que são os 5 agregados, tudo é detalhado no livro.
faz um monte de conexão, pensar nisso. Não, para aquela Nirvana que não tinha a menor ideia do que era 5 agregados. Então a gente vai detalhar. Eu espero ter conseguido uma linguagem acessível. Tá? Então, às vezes, repetitiva, porque eu queria explicar, detalhar e conduzir as pessoas a essa leitura. Então, o que acontece? Sem me alongar muito, porque a ideia era fazer uma pequena apresentação e depois poder abraçar e cumprimentar cada um de vocês, porque todos os que estão aqui, em algum momento na jornada comigo com a escrita desse livro, participaram ou passaram pela minha vida. Então, para agradecer esse momento de vocês aqui e essa abertura, essa pequena explicação, mesmo que breve, era esse o plano, é para vocês saberem o que vocês podem esperar desse material que está no livro. Então, se alguém hoje decidir, não, eu vim para te ver, não vou levar o livro, não tem problema. Vocês podem no futuro acessar o site da associação, buda.org.br, cuidado que é ordem, não é .com. E aí você tem a qualquer momento para acessar esse material. Então eu deixo para todos vocês o meu grande abraço e muito obrigado por terem. Tem uma água, um suco, umas porradas para a gente estar aqui nesse momento. Eu vou mudar a mesinha aqui. Se alguém quiser uma dedicatória do livro, fica à vontade para a gente aqui. Sensacional! Meu Deus! Agora eu tenho que decorar.